Olá a todos. Gomes, estou à espera de ti, ah? Ainda não te vejo online. Por favor. Ok. Ok. Vou adicionar-te agora. Adicionar-te, ah? É um jogo. Muito bem. Gomes, poderia encostar um pouco mais para a câmera, um pouco mais para aqui, para o pessoal poder ver melhor. Para frente? Yeah, um pouco Para mais. frente? Está muito bem assim. Yeah. Melhor? Tá melhor. Estás mais próximo da câmera, assim. Tá mais próximo da câmera. Boa. Tá bom, consegues ouvir melhor, né, Gomes? Consegues ouvir-me bem? Com Ok, certeza. muito bem. Vamos só dar um pouquinho de tempo para permitir que mais pessoas entrem. Por favor. Uhum. Yeah, sem marca. Ok, temos 4 pessoas a assistirem. Conseguem ouvir-me melhor? Gomes, consegues ouvir-me bem? Estou a falar baixo ou alto? Eu ouço perfeitamente. Ok, ouves perfeitamente. Não, eu ouço perfeitamente. Ok. A Claver e o Maria, conseguem ouvir-me bem? Ok. Ok. Agora ouvem-me bem, Claver Maria? Ouvem-me bem? Ok. Muito bem. E Pedro, Eu consegue me consigo ouvir? ouvir-te muito bem. Consigo ouvir-te muito bem. Felizmente. Ok. Penso que temos 5 pessoas a assistirem. Penso que é um número razoável para começarmos a nossa conversa, não é? Penso que é um bom número. Ok, muito bem. Ok. Boa tarde a todo mundo que se encontra na parte mais a norte do mundo, não é? E boa noite aos que estão em Angola e na parte mais a sul do mundo, África, América Latina e outros lugares. Estamos muito gratos por ter-vos do outro lado. Hoje nós damos o início a uma rubrica do nosso projeto Leading Africa Forum, que é um projeto liderado por jovens angolanos, que serve para conscientizar sobre algumas questões que pertencem ao continente africano,
relativamente a desenvolvimento comunitário e liderança juvenil. Esta rubrica Lafando serve propriamente para dar voz e vez a alguns jovens que têm algumas ideias que podem ser aproveitadas para acelerarmos o desenvolvimento do nosso continente africano e especificamente de Angola, não é? Hoje nós temos conosco o nosso companheiro Gomes dos Santos, e o Gomes dos Santos é o primeiro convidado para a nossa rubrica Lafando com a Juventude. O Gomes é um jovem angolano e que nasceu em Luanda, não é? Nasceu em Luanda, não vou falar quando você nasceu, Gomes. Para uma questão de tratamento, como é que gostaria que eu lhe tratasse? Por você ou por tu? Diz já. Meu irmão, somos amigos, então... Ok, então vou tratar-te por tu mesmo. Ok, não vou dizer quando é que nasceste, mas sobre o percurso acadêmico do Gomes, o Gomes estudou na escola, na Liga Africana, da iniciação à 4ª classe, depois foi para o Nzingambande, da 5ª à 9ª classe, e depois então foi para o Inem Marista, onde fez da 13ª classe, da 10ª à 13ª classe, não é? Dali foi para a Universidade Metodista de Angola, onde terminou a sua licenciatura em Direito. Dentre isso, o repertório do Gomes é muito grande, muito rico mesmo. O Gomes já foi escuteiro, já foi acólito, eu também já fui acólito, Gomes. Já foi acólito. Para além disso, o Gomes também já foi atleta, não é? Joga tênis e e é um líder nato. O Gomes é um líder nato, já foi presidente do Comitê Fórum Jovem Ex. É uma pessoa com uma capacidade intelectual muito elevada e trazemos o Gomes aqui hoje porque, para além da sua liderança que vem mostrando ao longo do tempo, o Gomes graduou recentemente pela Universidade Metodista, como disse, e foi o primeiro aluno a ter 19 valores na sua defesa, né, de final do ano. E a sua monografia foi sobre o duplo grau, não é? Deixa-me ver aqui, o duplo grau de jurisdição. Vou ler aqui para não pecar. A monografia do Gomes foi sobre o duplo grau de jurisdição como garantia da tutela jurisdicional efetiva. É um tema muito pertinente, mas que parece muito técnico, é um tema muito técnico, e então hoje vamos com Gomes desmistificar esse tema em linguagens do povo mesmo, para todo mundo saber como é que podemos fazer o uso do duplo grau e como é que esse mesmo princípio legal, não é, jurídico, funciona em Angola. E ao longo da conversa vamos também tocar um pouco na Agenda 2063 da União Africana. Esta agenda que foi criada pela União Africana a fim de acelerar o desenvolvimento do continente africano. Então, tendo introduzido o nosso convidado e o tema de hoje, não é? Gomes, não sei se tens alguma coisa a falar antes de começarmos a conversa propriamente dita. Por acaso eu tenho, só tenho a dizer que você é um exagerado. Há muitos atributos que não cabem na minha pessoa, mas pronto. Já disseste, okay, vamos nos respeitar. Muito bem, Gomes. Para começarmos, eu gostaria que nos fizesses entender o princípio do duplo grau de jurisdição. Bem, obrigado pela oportunidade já agora. Queria dizer que, como né, estamos num painel que não comporta só juristas, vou tentar ser o mais simples possível para poder abranger toda aquela população que nos ouve a partir desse live no Facebook. Na verdade, quando falamos de duplo grau de jurisdição, é nada mais do que falar do que a possibilidade de uma decisão judicial ser reapreciada por um tribunal diferente. Ou seja,
quando as pessoas têm um conflito de interesse entre pessoas, nas suas relações sociais, com outros seres, vão a tribunal para ver uma decisão do tribunal, certo? Neste caso, esta decisão do tribunal em primeira instância, não é? Pode ser também reapreciada caso as partes não concordem com a decisão do tribunal para um outro tribunal diferente. Então, quer dizer que seria uma segunda análise de uma ação judicial em primeira instância. É isso que consiste o duplo grau de jurisdição. Seria, então, a possibilidade de uma ação ser reapreciada em um tribunal diferente. E, nesta vertente, acontece que existem teorias que vão abordar sobre isso. Uma delas diz que esta reapreciação deve ser feita por um tribunal superior. Um tribunal que está posicionado acima daquele que proferiu a decisão em primeira instância. Já há outras doutrinas mais recentes que diz que não precisa que esse tribunal que vai reapreciar seja superior. Pode ser o mesmo tribunal que decidiu, mas já não o mesmo juiz da causa. Ou seja, se o juiz Pedro decidiu sobre uma ação e as partes não concordam com a decisão, uma das partes não concorda, pode reclamar ou pode proferir um recurso ordinário para o Tribunal Provincial, em que o Pedro faz parte como juiz, mas já não pelo juiz Pedro, um juiz Cláudio, um juiz Gomes, para poder apreciar a decisão em primeira instância. Em termos de introdução, seria isso do muito bem. E suponhamos que o Tribunal Supremo de Angola, não é? E eu gostaria que falássemos sobre Angola, não é? Porque parece-me que a maior parte do pessoal a assistir é mesmo angolano. Gostaria que falasse propriamente do caso angolano. Se o Tribunal Supremo angolano julgar um caso e depois nota-se que esse caso merece de alguma reapreciação, que tribunal, para além do Supremo, pode fazer essa reapreciação, tendo em conta o nosso pacote jurídico? Exato, obrigado pela pergunta. Na verdade, iria começar por dizer que nós, em termos da organização judiciária angolana, nós temos vários tribunais na jurisdição comum. Em primeira instância, e vamos falar isso em duas vertentes, aquilo que está previsto na lei e aquilo que é atualmente vivido no nosso ordenamento jurídico. Naquilo que está previsto por lei, isso na Lei 2.5, que é a lei da organização judiciária, prevê em primeira instância os tribunais de comarca. Ou seja, são os tribunais de primeira instância. E em segunda instância temos os tribunais da relação. E só para poder explicar ao pessoal que nos ouve, a comarca seria então ou as províncias, não é? Tribunais provinciais, ou união de duas ou mais províncias. Poderia ser os tribunais de comarca. E os tribunais da relação seria aquela região norte, região sul, região leste, que iam formar os tribunais da relação. Só na última instância da jurisdição comum é que temos o Tribunal Supremo. Neste caso, toda a ação civil em primeira instância deve ser resolvida no Tribunal de Comarca. Já numa vertente daquilo que é a prática angolana, daquilo que ainda se vive, porque esta lei não foi efetivada do concreto, nós temos a Lei 1888, que prevê os tribunais municipais, os tribunais provinciais e o Tribunal Supremo. Nós temos então, hoje por hoje, apenas dois tribunais, os tribunais provinciais e o Tribunal Supremo. Quer dizer que a ação civil, independentemente do valor da ação, da sua causa, deve ser decidida em primeira instância nos tribunais provinciais. E só então, em sede de recurso, é que irá para o Tribunal Supremo, em sede de recurso. Mas há ações em particulares, isso é bom que se explique, que são preferidas em primeira instância no Tribunal Supremo, e não no Tribunal de Comarca ou Provincial. São ações, por exemplo, preferidas contra ministros, presidentes da República, governadores, esses que têm um fórum especial, esses são julgados em primeira instância no Tribunal Supremo, na Câmara do Tribunal Supremo. Quer dizer que, se um caso for julgado no Tribunal Supremo em primeira instância, esse que tem fórum especial, será então reapreciado pelo plenário do Tribunal Supremo. É espécie uma outra sala para uma questão mais simples, uma outra sala dentro do Tribunal Supremo. Quer dizer que, ainda no Tribunal Supremo, nós temos duas formas de poder recorrer. Se a ação for começar no Tribunal Supremo, para quem tem fórum especial, não é? Vamos ter na Câmara a primeira instância e no plenário, que é a reunião de todos os juízes do Supremo,
será então em sede de recurso em segunda instância. Seria assim, de forma efetiva, para responder. Muito bem, obrigado. Boa resposta. Agora, ainda no processo de desmistificação, não é, do teu tema, eu gostaria que nos explicasse o que queres dizer sobre tutela jurisdicional efetiva. Exato, muito boa pergunta. Isso seria o foco do tema também do nosso trabalho. Na verdade, quando falamos de tutela jurisdicional efetiva, seria então consagrado, segundo alguns doutrinadores angolanos, seria o direito de ver a sua ação judicial ser decidida num tempo razoável. Seria então o direito de obter uma decisão judicial justa e pronta em tempo razoável. Então quer dizer que esta tutela, para ser efetiva, tem de ser proferida pelos tribunais num tempo não muito longo. Porque, diz-se em termos de linguagem popular, uma justiça que tarda não seria uma justiça alguma. Daí que, para ser efetiva a justiça, ou a tutela efetiva, seria então a obtenção de uma decisão judicial em tempo razoável. Por quê? Porque isso, para poder separar a temática, tutela seria a proteção, garantia de um direito. Jurisdicional seria a obtenção dessa tutela por via dos tribunais. E efetiva, como falamos do tema efetividade, seria a prontidão da decisão. Então, fazendo essa ligação dos três termos, tutela, jurisdicional e efetiva, seria a obtenção de uma decisão judicial em tempo razoável. Isso seria a tutela jurisdicional efetiva. Ok, muito bem. E nesta mesma senda, qual é a relação então entre o duplo grau de jurisdição e o recurso de apelação? Antes de responderes a essa pergunta, eu gostaria que primeiro nos explicasses o que tu entendes em recurso de apelação e depois podes dizer a relação entre esse mesmo recurso e o princípio de duplo grau de jurisdição. Exato, muito bem colocada esta questão. Na verdade, o que eu entendo por recurso de apelação, primeiro, nós, em termos da lei de processuais civis, não é? Que é o Código de Processo Civil angolano, prevê no artigo 691 o recurso de apelação. Seria o recurso interposto da decisão final do Tribunal de Primeira Instância. Ou seja, a ação judicial que conhece do mérito da causa, vamos falar da seguinte forma, para ser mais simples, que conhece do problema que as partes levam ao tribunal, ou seja, o Pedro levou ao tribunal uma ação reclamando um contrato de compra e venda com alguém, e o Tribunal de Primeira Instância conhece deste mérito, dizendo que o Pedro tem ou não tem razão sobre a ação. Quer dizer que, sobre esta decisão do Tribunal da Primeira Instância, é que prevê, então, o recurso de apelação. Por quê? Por que apelação? Porque esta decisão conheceu daquilo que as partes trouxeram como litígio. Quer dizer que as partes levaram um problema ao tribunal e o tribunal conheceu deste problema e as partes, por não conformarem-se com a decisão do tribunal, vão então para o Tribunal Supremo, no nosso caso. Então, este recurso daquela decisão que conhece o mérito da causa seria então o recurso de apelação. Muito obrigado. Agora, o que acontece esta relação, exato, a relação entre o duplo grau de jurisdição, a tutela efetiva e o recurso de apelação? Na verdade, segundo Cristiana Araújo, uma jurista brasileira, dizia que quando falamos de duplo grau de jurisdição, que é esta possibilidade da decisão ser reapreciada por um tribunal diferente para garantir maior certeza e segurança jurídica, estamos a falar que só se pode falar de forma concreta do duplo grau de jurisdição se estivermos a reapreciar uma decisão final, uma decisão que já conheceu o mérito da causa. Em vez daquelas questões que se conhecem, por exemplo, no processo civil, para quem faz direito percebe que há decisões que não conhecem o mérito da causa. Há decisões interlocutórias. Imagine que numa ação as partes reclamem multa contra uma outra parte e não foi atendida. Mas o processo segue. Aquela ação interlocutória carece de recurso de agravo, não apelação. Só para ver essa distinção. Quer dizer que para esta doutrinadora Araújo, Cristiana Araújo, também para outros grandes do direito como Carnelucci, dizem que só há de forma efetiva o duplo grau de jurisdição quando estivermos a reapreciar uma decisão final. Esta decisão deve reconhecer do mérito da causa que estamos aqui a litigar em primeira instância. Daí que a relação mais fiel
entre o duplo grau de jurisdição e o recurso de apelação. Porém, já há doutrinas brasileiras e italianas que defendem que o duplo grau de jurisdição pode ser alcançado em qualquer espécie de recurso, quer apelação, quer agravo, quer outros tipos de recursos que não estão previstos por lei angolana. No Brasil temos exemplos graves desses recursos, como o recurso para os tribunais ou juizados especiais cíveis. São recursos que são inominados, não têm um nome jurídico, não é? Quer dizer que desde que o recurso, desde que a decisão conhece o mérito da causa, já é passível de um recurso de apelação. Mas esta apelação é um termo que já vemos desde o remorso do nosso direito processual civil. Porém, em outros mundos, Brasil, Itália, já tem outros termos de um tipo de recurso que também garante maior relação com o duplo grau de jurisdição, que não só apelação. Mas em termos angolanos, atualmente, fala-se de forma mais afincada do duplo grau de jurisdição quando falarmos do recurso de apelação. Esta é a relação que se faz entre o duplo grau de jurisdição e o recurso de apelação. Temos algumas perguntas, né, vindas do pessoal que nos assiste online. O nosso companheiro Anderson Catawaia pergunta: qual é a lógica por trás da possibilidade de um mesmo tribunal julgar 2 vezes o mesmo caso? Podia enfatizar esse ponto? Boa pergunta, Anderson. Na verdade, o que acontece? Quando falamos em repressão do tribunal, repressão de uma ação judicial pelo mesmo tribunal, o que se quer garantir aqui na verdade? A essência ou fundamento do recurso, vamos falar da espécie do recurso mais abrangente, é a condição falível da pessoa humana. Todo o ser humano, por natureza, comete erros. Na verdade, quando se admite a natureza falível da pessoa humana, não é? Que é capaz de cometer erros, quer no julgamento, quer em outras ações, então quer dizer que deve-se garantir também aos tribunais a possibilidade da sua decisão ser repreciada. Quando vamos repreciar, isso segundo o professor Moreira Lopes, diz que ao repreciar a decisão, estaremos a garantir maior certeza jurídica. Por quê? Porque a decisão será vista numa outra análise, não pelo mesmo juiz, mas por um juiz diferente. Eu percebo a pergunta do Anderson, quando falava qual é a lógica do mesmo tribunal repreciar, porque ia pensar o seguinte: então, se o tribunal já decidiu sobre isso, disse que o Pedro não tem razão, por que será o mesmo tribunal a reapreciar a decisão? Claro, iria garantir a mesma decisão anterior. Então, aí que está a nossa relação. Nós garantimos esta parte, porque é isso que se está de inovação. Quando falamos de reapreciar a decisão pelo mesmo tribunal, não estamos a dizer que seria pelo mesmo juiz da causa. É isso que eu explicava de forma anteriormente. Se o juiz Pedro, do Tribunal de Proteção de Luanda, decidiu, não é? Em sede de recurso, vamos falar isso de forma posterior, podemos recorrer pelo mesmo Tribunal de Luanda, de Proteção de Luanda, mas já não pelo juiz Pedro. Poderia ser um juiz colegiado, não é um colegial, em que estaria Pedro, João e Maria. Então, estas 3 pessoas garantiriam maior segurança e certeza que a decisão que foi tomada em primeira instância seria acertada ou não. Isso seria só apenas como, isso dizia o professor Carnelucci, quando falamos em recorrer, não seria desprestigiar o primeiro julgamento, seria dar maior segurança. Quer dizer que, porque nós somos falíveis. Se a parte que recorreu não concorda com a decisão de primeira instância, quer dizer que tem um argumento novo. Este argumento ele vai apresentar em sede de recurso e será reapreciado por outros juízes do mesmo grau de jurisdição, mas que não é o mesmo que decidiu em primeira instância. Aí está a diferença e a inovação que se traz, isso segundo o professor Hermenegildo Cachimbombo. Ele dizia que não, que este recurso pode ser apreciado pelo mesmo tribunal, sim, mas não pelo mesmo juiz da causa, porque seria quase que ineficaz. Se o juiz Pedro decidiu, ao repreciar, iria fazer a mesma coisa para garantir o seu ego também na decisão. Já foi isso garantido, em que seria o mesmo tribunal provincial de Luanda, por exemplo, mas não o juiz da causa que decidiu em primeira instância. Aí está a diferença que se tem para apreciar a decisão no mesmo tribunal que preferiu a decisão. Muito bem, Gomes, obrigado. No teu trabalho, tu fazes referência a 2 tipos de recursos com muita ênfase, né? Que são o recurso de apelação e o recurso de agravo.
Poderia, por favor, explicar-nos assim sucintamente a diferença entre os mesmos? Exato, é algo que abordamos de forma concreta nesse trabalho e vai ser também aqui alvo de debate. Nós falamos da diferença entre recurso de apelação e recurso de agravo. Qual é o marco que divide estes dois recursos? Como nós dissemos anteriormente, o recurso de apelação só se aplica nos casos em que a decisão de primeira instância conheça do mérito da causa, ou seja, que aprecie o litígio ou a relação material controvertida que as partes trazem em juízo, não é? Este seria então, para este tipo de decisão, caberia recurso de apelação, um recurso entreposto no Tribunal Superior. Já o recurso de agravo, nós dissemos que seria para aquelas decisões que não conhecem o mérito da causa. Vou dar um exemplo. O Pedro entende uma ação no tribunal, mas o tribunal, em vez de decidir a causa, entende que o Pedro não tem legitimidade para interpor a ação e indefira liminarmente a ação, sem conhecer o mérito da causa. Diz que esta ação não é passível de ser apreciada pelo tribunal e então vou indeferir de forma liminar. Quer dizer que para esta ação que não conheceu do litígio, não é, da relação material controvertida, cabe então recurso de apelação. E também tem outros recursos de apelação, de agravo. E também tem outras questões que poderemos levantar no recurso de agravo. Imagine que estamos a litigar em primeira instância e temos, por exemplo, uma fase do processo ordinário, processo comum ordinário, que é a fase do saneamento e contestação, onde consta o despacho saneador. Este despacho saneador, que é o despacho que vai reunir as matérias relevantes para a causa, não é? Para poder o juiz ter um domínio de como vai apreciar a ação. Se neste despacho as partes não concordam com aquilo que o juiz colocou no questionário, é onde se coloca as questões não provadas, ou na especificação, que está tudo que foi provado, as partes não concordarem com isso, podem interpor um recurso de agravo. Este recurso de agravo não quer dizer que a ação termine. A ação será prosseguida como normal, mas será então reapreciada aquela questão dentro da ação que não foi atendida. Quer dizer que é para decisões finais, que conhecem o mérito da causa, aqui está a apelação. Outro são para ações ou para decisões interlocutórias dentro daquele que é o formalismo processual, que não conhece o mérito da causa. Daí está esta distinção entre agravo e apelação. Em termos simples, seria desta forma que podemos responder a questão. O princípio do duplo grau, como tu explicas aqui, parece ser muito divino, não é? Socialmente, e ajuda a devolver a justiça, ajuda aos tribunais a serem justos para com os cidadãos, não é? Mas há um outro princípio, que é o princípio da celeridade processual, que pede com que os casos sejam julgados com alguma celeridade, né? Mais rápido, vamos assim dizer. E no teu trabalho tu fazes referência a que o uso do princípio de duplo grau atrasa o processo de celeridade, não é, nos tribunais. Então, quem está certo? Em que área podemos cair? Qual é o teu conselho? Vamos fazer o uso do recurso do duplo grau? E como é que fica, então? Já sabemos que fazendo uso desse recurso, nós acabamos por reduzir a celeridade dos processos. Então, qual é o conselho que tu dás? Qual é a percepção que tu tens sobre o conflito que existe entre esses dois princípios jurídicos? Exato. Nós iria já começar pelo final, não é? Nós, no nosso trabalho, concluímos que a efetivação do duplo grau de jurisdição não seria um atentado à celeridade processual, nem celeridade, nem um tempo razoável da decisão. Isso por quê? Isso vamos voltar para a professora doutora Aline Araújo, brasileira, que dizia que convém que uma justiça seja célere, mas acima de tudo tem que ser justa. Não é? Quer dizer, quando fala que tem que ser justa, aí está a dizer que há uma relação efetiva, uma relação entre a justiça e a celeridade. E também o professor Moreira alerta que
convém também que podemos ser uma justiça mais célere. Só que nesta questão de alcançar de forma célere, não podemos atropelar aquilo que são as garantias de um processo justo. Então, isso para poder relacionar com o nosso ordenamento jurídico, dizia o professor Cachimbombo, Hermenegildo Cachimbombo, que quando se fala em o princípio da celeridade processual, tempo razoável, a maior rapidez da decisão, já seria, dentro desta visão, já estaria incluído a possibilidade da ação ser reapreciada. Então, o que é que queremos dizer com isso? Quer dizer que, quando se pede uma ação célere, é já contando com recurso, já contando com a possibilidade da ação ser reapreciada. Por quê? Porque nós concluímos que quer o recurso, quer o duplo grau de jurisdição, quer a celeridade, ambas são previstas dentro da tutela efetiva. Porque quando o artigo 29 da Constituição angolana, que fala do acesso aos tribunais e a tutela jurisdicional efetiva, no número 4 e 5, que fala que deve ter um tempo razoável, maior celeridade processual, é que aí implicitamente já diz que dentro dessa celeridade processual, de tempo razoável, deve constar já a possibilidade desta decisão ser reapreciada, porque é isso que garante maior certeza jurídica. Então nós concluímos que não há então uma colisão, isso aqui é apenas doutrinal, não é? Mas não uma colisão efetiva que se mostra de forma muito clara entre o duplo grau de jurisdição e a celeridade processual. Por que isso queremos dizer? Porque não adianta nada, isso fizemos em termos de pesquisa quantitativa nos tribunais, dos tribunais comuns angolanos, não adianta nada ter uma justiça célere, um tribunal que decide de forma rápida, mas que não alcance os anseios da população, que é o que? Maior certeza, maior justiça na decisão. Então, isso em termos retóricos, eu ia fazer uma pergunta ao Pedro. O que é que Pedro iria preferir? Uma justiça célere ou uma justiça justa? Passo o termo aqui aplicado. Porque isso estava... Exato. Então, quer dizer que quando se fala de forma célere processual, já deve constar então lá a justiça. Esta justiça, segundo o nosso trabalho, nossos pesquisadores, é alcançada de forma mais cabal, mais concreta, com a reapreciação da decisão por um tribunal diferente. Por quê? Porque quando se reaprecia, estamos a aperfeiçoar a decisão, isso segundo a visão de Carnel Lutz. Não seria desprestigiar, passo aqui a expressão do princípio, seria então aperfeiçoar uma decisão tomada em primeira instância. Por que isso? Vou já tocar para poder dar uma vantagem deste duplo grau de jurisdição. Quando o juiz da primeira instância decide, ele vai decidir ab início, quer dizer que desde algo novo, tem um litígio que vai decidir. Quando a ação vai ser reapreciada, o juiz da segunda instância, que é a instância de recurso, tem algo novo que não teve em primeira instância, que seria a experiência da primeira instância. Então, o juiz da primeira instância tem o processo, tem a eleição das partes, vai tomar uma decisão. A parte não concorda, vai apresentar um argumento novo. Todos os dados, esses elementos, serão quid novo para quem vai apreciar em segunda instância. Em segunda instância, o juiz vai dar o quê? Olha, então daqui uma decisão, daqui uma reclamação ou uma impugnação. Então, eu tenho um novo elemento, uma experiência que foi tomada em primeira instância. Essa experiência é algo que não teve o juiz da primeira instância, porque ele começou do princípio. É como se fosse alguém que vai à Lua pela primeira vez. E volta da Lua e diz, olha, aqui está mal, na Lua temos isso, aquilo. Quem vai na segunda vez vai com maior garantia que não, ele vai encontrar isso na Lua. Então, foi mais munido para poder chegar na Lua e não ter dificuldades. Esse exemplo fora do direito é encontrado para poder dar a importância da reapreciação. Então, eu fui lá sem instrução nenhuma. Encontrei dificuldades, decidi sobre a ação. Volto e digo para, olha, lá as dificuldades são essas, daquele. Quem for lá outra vez tem que levar isso, aquilo. Então, eu quando for lá para a segunda vez, vou mais munido de material para poder garantir que eu esteja lá de forma sem ressaltos. Isso, aplicado ao direito, seria o mesmo que garantir maior certeza muito obrigado. jurídica. E quanto ao caso angolano, quantas vezes podemos pedir que um tribunal reaprecie um caso? Exato. O que acontece com esse duplo grau de jurisdição? Em termos gerais, antes de entrar para Angola, em termos gerais,
disse que este princípio garante, no mínimo, uma segunda apreciação. Uma segunda apreciação. Quer dizer que temos a decisão de primeira instância, então seria uma segunda instância a apreciar. Logo seriam duas decisões sobre a mesma causa. E nós, em termos da nossa legislação angolana, nós temos também este princípio, que não vamos dizer que não temos esse princípio. Só que este princípio aqui em Angola é um pouco mitigado, isso vamos já abordar de forma clara, por causa de uma relação que se faz entre o valor da ação e a alção do tribunal que julga. Isso para deixar claro para os telespectadores que acompanham o direto, seria o seguinte: toda a ação judicial deve ter um valor expresso em dinheiro, que quantifica o seu valor econômico. Imagine que o Pedro vai reclamar que o Gomes danificou um iPhone X, certo? Esse iPhone está por aí previsto nos 400 mil kwanzas. Então, o valor do que corresponde o bem que o Pedro vai reclamar a juízo, a princípio será então este o valor da ação, certo? E este valor da ação vai se fazer uma relação com a alçada do tribunal. O que é isso de alçada? É o limite até o qual o tribunal vai decidir sem possibilidade de recurso. Então, nós temos aqui em Angola, para os tribunais provinciais, que é da relação, a alçada de 8.000 CFs, que é Unidade de Correção Fiscal, que em kwanza corresponde a 704 mil kwanzas. Quer dizer que toda a ação judicial que não ultrapassa este valor de 704 mil kwanzas, que é a alçada do tribunal provincial, não é passivo de recurso. Logo, se o Pedro vai a tribunal reclamar 100 mil kwanzas, 150 mil kwanzas, vai se contentar com uma única decisão. Esta decisão não é passiva de recurso ordinário. Por quê? Porque o valor da ação não ultrapassa a alçada do tribunal que julga aquela ação. Isso está previsto no Código Processual Civil, no artigo 462, número 1 e 2, que vai falar do limite do valor da ação para poder apreciar a decisão. Logo, nós dividimos o processo comum, sumário, civil, em 3 processos: ordinário, sumário e sumaríssimo. O sumaríssimo não admite o recurso ordinário. Por quê? Porque para ser sumaríssimo tem de ser, o valor da ação tem de corresponder à metade da alçada do Tribunal Provincial, que seria, em caso concreto, 352 mil kwanzas, e a ação se destinar a um dos fins que a lei se prevê a cautelar: entrega de coisa móvel, indenização por dano ou obrigação pecuniária. Quer dizer que, para os processos sumaríssimos e alguns processos sumários, não se admite recurso ordinário. Aí está limitado, está vetado o duplo grau de jurisdição. Quer dizer que, em Angola, só algumas ações sumárias e todas as ações ordinárias é que garantem o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque esta ação, o valor da ação ultrapassa a alçada do tribunal que julga a ação. Agora, indo um pouco fora do teu trabalho propriamente dito, mas dentro da mesma liga, como estudante e como cidadão angolano, qual é a tua apreciação do sistema judicial no que tange a muitos julgamentos? Nós sabemos que temos muita gente presa com julgamentos duvidosos, né? Que conselho deixarias a muitas famílias angolanas, não é, que têm os seus filhos, filhas presas e acham que têm que fazer o uso do duplo grau? Quais são os passos por que eles deviam passar, ou os caminhos por que eles deviam passar para alcançarem ou verem os seus desejos satisfeitos? Na verdade, Pedro, antes de responder essa questão, queria chamar a atenção a algo muito pertinente. Quando falamos sobre o trabalho, o duplo grau de jurisdição, estamos a ver uma perspectiva civil, não penal, não crime. Quer dizer que não se fala em pena, em prisão, porque estamos a falar de uma perspectiva civil. É ações que têm que ver com ações penais. Mas já para responder a questão, e como jurista devemos sempre estar preparados para qualquer tipo de questão, não é? Nós dizemos que as ações penais, felizmente, a nível da Constituição angolana, no artigo 67, já prevê em qualquer ação penal o duplo grau de jurisdição.
Quer dizer que toda a ação penal garante sempre o duplo grau de jurisdição. Quer dizer que Está a ouvir? Perdemos o Gomes por algum instante. Vou tentar adicioná-lo novamente. Perdemos o nosso convidado por algum instante. Por favor, mantenham-se em linha. Vamos tentar adicioná-lo novamente. Ok. Gomes, estou a adicionar-te. Pedro, Ok, muito aqui a obrigado. luz da internet deu lá uma sua graça, não é? Ok, muito obrigado Mas, por voltar. claro, claro, como estava a tentar dizer antes de sair em direto, é que, felizmente, as ações penais aqui em Angola, os processos crimes, já garantem, a nível da Constituição de Angola, no artigo 67, o duplo grau de jurisdição. O que acontece com isso, para dar um conselho à população angolana sobre isso? Na verdade, é que o duplo grau de jurisdição para ações penais, quer dizer que se eu fui julgado em primeira instância e fui condenado em primeira instância, se eu quiser usar o duplo grau de jurisdição, temos de ver que isso suspende a contagem dos prazos da pena. Quer dizer que quando você vai interpor recurso, suspende-se a contagem dos prazos da pena. Então, se o recurso não for atendido, ou você não tiver razão para poder interpor recurso e não for julgado em segunda instância, você continuará preso, em termos gerais, e os prazos não serão contados. Quer dizer, uma espécie de desprestígio, uma espécie de desvantagem neste lado. Por quê? Porque se você vai recorrer a uma decisão que sabe que não tem sustento jurídico, é apenas para poder apreciar a sua decisão sem que haja um fundamento basilar, não é um fundamento concreto, então você vai estar sempre lá no estabelecimento prisional, mas os prazos para poder contar a pena não serão contados. Quer dizer que suspende a contagem dos prazos. Quando você foi à segunda instância, a ação for apreciada, quando for negado o recurso, imagine que nesses termos, vota em segunda instância, em primeira instância e você continuará a cumprir a pena. Quer dizer que devemos ter sempre a certeza que o nosso recurso que vamos interpor tem algum sustento jurídico, tem um mínimo de probabilidade de existência. Caso não, seria um uso desnecessário do duplo grau de jurisdição. Agora, tem uma pergunta, né, que é uma follow-up naquela que fiz anteriormente. Suponhamos que temos um jovem preso há 2 anos e durante esses 2 anos a família sabe que o julgamento não foi justo, não é? E vem recorrendo durante esse todo tempo. Se porventura a família do jovem ganha o caso, depois de alguma reapreciação, o Estado angolano paga alguma coisa a essa família pelo facto de ter... Exato. Ok. Na verdade são raros os casos que acontecem esse tipo de situações. O que mais se vê na nossa organização judiciária angolana é mais atenuação da pena em segunda instância, redução. Mas caso for em segunda instância o réu tido como inocente, não é? Isso já no âmbito penal, fora do nosso trabalho, para deixar claro isso. Okay. Isso será então um motivo de poder dar uma ação de indemnização por parte do Estado contra o Estado. Você poderá responsabilizar o Estado por manter o seu familiar preso por aquele tempo sem que haja razões suficientes. Mas são raros casos por quê? Porque eu dizia que poderá estar o caso que o tribunal, em primeira instância, quando decidiu, tinha plena certeza que o réu era culpado. Quando isso for, e em segunda instância, recurso, existir um facto novo que o juiz não teve em primeira instância, aí poderá-se então inibir a responsabilidade do Estado. Imagine que
o juiz quando julgou não sabia de um facto que aconteceu. Este facto só foi levantado em recurso, em sede de recurso. Então não se poderia então falar aqui de uma responsabilidade, porque o juiz não tinha aquele facto que se teve segunda instância para poder inibir o réu da responsabilidade. Isso em termos penais seria desta forma que poderia acontecer em sede de recurso nas ações criminais. Ok. Sobre as propostas que tu apresentas no teu trabalho, tu falas sobre a eliminação do sistema dualista. Eu gostaria primeiro que te debruçasses, né? Qual é o sistema dualista existente no sistema judicial angolano e por que motivo aconselhas o governo ou Angola a eliminá-los? Ou a eliminar esse mesmo sistema, desculpa. Exato. O que acontece? Essa proposta, nós nos baseamos naquilo que o professor Hermenegildo Cachimbão apresentou no seu livro, seria a eliminação do sistema dualista. O que é isso do sistema dualista de recurso? Nós falamos aqui, só que em outros termos, que existem duas espécies de recursos ordinários, apelação e agravo, certo? Um, para conhecer o mérito da causa, aquelas decisões que apreciam o litígio ou a relação material controvertida em causa, que é a apelação, e o outro para as ações que não conhecem o mérito da causa, são as ações interlocutórias. Então, nós temos uma ação ou uma decisão de mérito, uma decisão de forma. O que é isso de forma? Isso vou dar exemplos muito claros para poder abranger a população que nos ouve. O Pedro, vai me desculpar, Pedro, será o meu alvo, não é? Já que estamos a falar aqui pessoalmente. O Pedro vem e diz a mim, tenho um problema com clave. Vamos dar o exemplo do clave. E eu vou dizer, tá bem, qual o problema? Não, o clave furtou no telemóvel, então ele não paga. Eu chamo o clave, isso é verdade, o que aconteceu? Eu vou decidir sobre isso. Então, ao tomar uma decisão na clave, deixa de devolver o telefone ao Pedro, essa decisão seria de mérito. Então, sobre esta decisão, caberia o recurso de apelação. Agora, imagine um outro caso que o Pedro vem dizer, olha, Gomes, há um telemóvel que é da Joana, que o Cláudio roubou. Então, o Cláudio tem que pagar o telemóvel. Eu vou dizer para aí, Pedro, o telemóvel não é seu, você não tem legitimidade para falar deste telemóvel. Então, meu irmão, não vou apreciar a decisão, que chame a dona do telemóvel para vir reclamar. Então, aqui suspende a decisão. Cancelo isso. Isso seria, então, um indeferimento liminar, não é? Ou então uma absolução da toda a instância, se falamos que o réu já estava no processo. Para esta ação cabe agravo. Por quê? Porque não conheceu do litígio, não sabe quem é que tem razão, de quem é o telemóvel, de quem é que está com culpa, quem não está. Porque apenas limitei a dizer que não, o Pedro não pode reclamar disso no tribunal, quem tem que reclamar é o fulano. Agora, se o telemóvel foi ou não roubado, isso não me pronunciei, porque o Pedro não tinha legitimidade. Isso cabe agravo. Por quê? Porque não conheci do mérito da causa. Estou a tentar ser o mais simples possível. Muito bem. Então, o que acontece nesses casos? Isso temos, para um lado, um recurso que garante que sobre decisões de mérito, que é a apelação, e um recurso para decisões de forma, que é o agravo. Saber quem é que tem legitimidade, quem é que tem competência para poder apreciar a decisão, quem é que tem capacidade judiciária para apreciar, quem não, ou patrocínio judiciário, sem entrar no mérito da causa. Isso seria um agravo. Esse sistema dualista cria um entrave para celeridade processual. Em que termos? Imagine que o Pedro vai ao Tribunal de Proteção de Luanda numa ação civil, de responsabilidade civil. E no Tribunal Provincial de Luanda, o juiz diz, Pedro, você não tem legitimidade processual. Então, quem tem seria a esposa do Pedro, que é dona do telemóvel. Aqui eu indifiro a pessoa inicial. E o Pedro, não contando com isso, vai recorrer para o Tribunal Supremo, no nosso caso concreto. O Tribunal Supremo só pode conhecer da matéria de forma que o Tribunal da Primeira Instância decidiu. Saber se o Pedro podia ou não entrar uma ação. Agora, se o Pedro tem razão na ação, se o Cláudio tem razão na ação, ele não vai se pronunciar sobre isso. Então, quer dizer que o tribunal apenas vai apreciar a razão de forma, não é? Se o Pedro podia ou não entrar uma ação. E depois, se disse que não, o Pedro pode entrar uma ação, aquilo desce para o Tribunal Provincial para julgar a ação.
e depois, caso uma parte não concorde, voltaria a subir para o Tribunal Supremo. Quer dizer que isso seria uma morosidade, porque primeiro conheço a questão de forma, depois conheço a questão de mérito. Quer dizer que isso vai criar um retardamento na decisão do tribunal. Já no Brasil, por exemplo, isso já foi eliminado. O recurso interposto do Tribunal da Relação, ele conhece quer a questão de mérito, quer a questão de forma. Então o Pedro diz, olha, eu tenho um litígio com o Cláudio. O Cláudio está com o telefone da minha esposa que não paga o contrato de compra e venda. Imagine isso. E o Tribunal de Primeira Instância fala ao Pedro, quem deve intentar a ação não és tu, é a esposa. O Pedro não, fala, eu como sou marido posso dar uma ação porque aí por aí fora, vai dar os seus motivos. O tribunal não concordando, o Pedro pode recorrer em agravo. Para o nosso caso concreto, este recurso que o Pedro puder interpor, o Tribunal de Recurso, que seria o Tribunal da Relação, que hoje por hoje é o Tribunal Supremo, poderia conhecer se o Pedro tem ou não essa legitimidade e depois conhecer também se quem tem razão, se quem incumpriu com o contrato, quem não cumpriu com o contrato. Para poder simplificar aquilo de o Tribunal de Recurso conhece a questão de forma, teste para o Tribunal Provincial, conhece a questão de mérito, e se as partes não concordarem, poderia subir outra vez. Quer dizer que a eliminação do sistema dualista, quando o recurso sobe, quer agravo, quer apelação, se o juiz estiver diante dos elementos de fato e probatórios, pode conhecer do mérito da causa já em segunda instância. Há vozes que se levantam contra esta visão, dizendo que não, o tribunal de segunda instância não pode decidir porque não viu a decisão da primeira instância e não tem domínio da matéria que foi lá discutida em primeira instância. Mas já uma visão diferente que traz cachimbombo, dizer que a adaptação dos sistemas cibernéticos nos tribunais, a evolução das TIC nos tribunais, a gravação das audiências em tribunais, poderia ser uma forma que, quando for para recurso, o tribunal de recurso, o juiz vai estar diante das provas que o tribunal de primeira instância teve, por meio de gravações, vídeo, áudios, da audiência do julgamento. Quer dizer que vai conseguir notar tudo aquilo que foi debatido em primeira instância e ter então maior domínio para poder apreciar em segunda instância. Quer dizer que, com esta adaptação das TICs nos tribunais, isso seria uma inovação que já se reclama tanto nos tribunais provinciais, até porque já é previsto por lei esse tipo de inovações, gravações de audiência por aí fora. Então, com essa inovação, já se pode eliminar a questão do sistema dualista de recurso. Por quê? Porque não há necessidade de tribunal só conhecer matéria de fato ou só conhecer matéria de direito. Poderá conhecer as 10 matérias em simultâneo. Muito bem. Para pularmos do teu trabalho para a Agenda 2063, sobre a qual quero que faças também uma apreciação. Há uma pergunta que um dos jovens nos fez através do Facebook, que é um caso não envolvendo figuras políticas como ministros ou governadores, quais são os critérios que dão a possibilidade a um cidadão ordinário levar o caso ao Tribunal Supremo em caso de se achar injustiçado com a decisão tomada em tribunais inferiores? Podia falar assim curtamente? Percebi. Na verdade, o que acontece? Isso vai cair naquela relação que nós já falamos aqui no princípio. Toda ação civil, fora os casos de que tem foros especiais, que é aquilo que foi aí mencionado, só é passível de recurso se o valor da ação ultrapassar a alçada do tribunal que julga. O que acontece? Há aqui um critério do valor. Então, há aqui dois elementos diferentes. Primeiro, valor da ação e a alçada do tribunal que julga. Se na minha ação ter um valor que ultrapassa esta alçada do tribunal, aí já é passível de recurso. Quer dizer que, eu vou dar exemplos muito claros, já deixo no princípio. Nós temos os tribunais provinciais, que a sua alçada é de 704 mil kwanzas, que equivale a 8 mil CFs. Quer dizer que, se a minha ação for de 800 mil kwanzas, já é passível de recurso ordinário. Quer dizer que, desta ação, é possível que se recorra para o Tribunal Supremo, hoje em dia, que seria, em termos legais, o Tribunal da Relação. Por quê? Porque os tribunais que reconhecem que têm a competência recursal em Angola,
a nível da Lei 215, são os tribunais da relação. Pela sua ausência, porque nós temos questões de deficiência material em termos de efetivação dos tribunais da relação, nós outra vez. Exato. Pedro. Ok, entendo. Pedro? Estou a ouvir, sim. Consegue ouvir? Sim, sim. Exato. Como estava a explicar, quer dizer que nós temos dois tribunais, provincial e supremo. Okay. Os recursos da ação do tribunal provincial são interpostos no Supremo, desde que o valor da ação, aquilo que as partes vão quantificar em dinheiro, ultrapassa a alçada do tribunal provincial, que é de 704 mil kwanzas. Então, logo, para que um processo seja reapreciado pelo Tribunal Supremo, basta que a sua ação tenha um valor que ultrapassa a alçada do Tribunal Provincial, que hoje por hoje está tipificado em 704 mil kwanzas, que corresponde a 8 mil UCFs, previsto na Lei 9015, que é a Lei das Custas Judiciais e Ação dos Tribunais. Agora, toda ação, que o valor da ação está abaixo desse valor, não admite recurso ordinário para o Tribunal Supremo. Quer dizer que se o Pedro reclamar um iPhone de 100 mil kwanzas, vai ter que se contentar com uma única decisão, não há possível recorrer, não há possibilidade de recorrer para o Tribunal Supremo, porque o valor da ação é ínfimo e não ultrapassa a alçada do Tribunal Supremo. Isso nós, em termos do trabalho, discordamos plenamente, porque, embora não seja algo inconstitucional, nós decidimos que esse foi o foco do trabalho. Toda a ação civil em Angola deveria ser passível de recurso ordinário. Por quê? Carmen Lúcio, Cristiano Araújo, Paulo Moreira, Moreira Lopes, que é um brasileiro, defendem que a limitação do duplo grau de jurisdição, pelo simples fato de existir um valor ínfimo, seria então atentado aos direitos das pessoas. Por quê? Se o Pedro tem uma ação judicial de 100 mil kwanzas e o Gomes tem uma ação judicial de 1 milhão de kwanzas, ambos têm direitos à tutela efetiva. Não é porque a minha ação tem 1 milhão de kwanzas ou 2 milhões de kwanzas, perdão, é do Pedro ser de 100 mil kwanzas, que o Pedro tem que estar vetado de ver a sua decisão reapreciada. Quer dizer que nós, em termos de direito a constituir, não é? Nós prevemos que toda a ação judicial civil deveria garantir, então, o duplo grau de jurisdição e que esta relação, valor da ação e alçada, fosse, então, ou não fosse motivo de limitação do duplo grau de jurisdição, porque isso em Brasil já é efetivado, na Itália já é efetivado, só em Portugal e Angola, aquilo que foi no foco do trabalho, é que tem esta relação de alçada e valor da ação como limitação do duplo grau de jurisdição. Mas Brasil e Itália já avançaram para outros mundos que este valor da ação não pode ser causa de limitação, não é, do duplo grau de jurisdição, porque este garante maior certeza e segurança jurídica das decisões judiciais. Muito obrigado, Gomes. Como disse no princípio, o Leading Africa Forum é um projeto que se baseia muito na Agenda 2063 da União Africana. E o tema que trazes hoje, ou o tema que trouxeste na tua monografia, tem muito a ver com muitos dos objetivos que a Agenda 2063 da União Africana traz para que os países africanos alcancem, não é? E dentro da agenda nós temos 7 aspirações principais e essas sete aspirações servem como base, não é, da mesma agenda. E há aqui 2 aspirações sobre as quais eu gostaria que opinasses. Uma é a terceira aspiração, que diz uma África de boa governação, democracia, que respeita os direitos humanos, justiça e Estado de Direito. A outra aspiração sobre a qual eu gostaria que falasses é a aspiração número 6, que é uma África onde o desenvolvimento seja orientado para as pessoas, confiando no potencial do povo africano, especialmente na mulher e na juventude e nos cuidados à criança. Esta agenda foi criada para servir de instrumento
para desenvolvimento tanto humano como desenvolvimento de infraestruturas no continente africano, não é? Para apoiar os países africanos, assim, traçarem os seus planos de desenvolvimento. E visa não é, também apoiar com diferentes materiais, tanto recursos humanos como recursos monetários, para que cada país africano, no seu próprio passo, até 2063, possa atingir um nível de desenvolvimento melhor do que tem agora. Então, o objetivo do LAFA, ou do Leading Africa Forum Angola, é mesmo conscientizar o povo sobre esses objetivos, para que nós, dentro das nossas comunidades, nós, dentro das nossas capacidades como jovens, criarmos, não é, projetos para ajudar os nossos governos centrais a então acelerarem esse processo de desenvolvimento. E no teu repertório eu posso ver que és um jovem líder, tens esse trabalho lindo, tiveste 19 valores e muita gente gostou de saber que tu tiveste 19 valores. Então, o que essa agenda, e tendo em conta esses dois princípios que mencionei, tem a ver com o teu trabalho, e o que esses princípios te disseram quando estiveste a elaborar o teu trabalho? Exato, obrigado por isso. Já estava esperando uma questão que se relacionasse com a agenda 2063 da União Africana. Só para ajudar também ao Pedro, porque eu sou membro do LAFA e não posso esconder isso de ninguém. Já passando aqui publicidade do Leading African Forum Angola. Por quê? Que nós também, quando estamos a elaborar o trabalho, não podemos deixar de parte da agenda africana. E para dar um suporte àquilo que Pedro dizia, esta agenda foi elaborada no jubileu da União Africana, na sua criação, não é? Dos 50 anos da União Africana, que previa uma África para aqui mais 50 anos, mais um jubileu da União Africana, isso daí da sua criação, que é de 2013 a 2063. Nesta agenda, que aquilo diz que qual é a África que queremos até 2063, nós vemos que, por meio de pesquisas e relatórios que a União Africana fez, conseguiu limitar as aspirações de África. Aquilo que o Pedro aqui apresentou são as aspirações que para uma África melhor. E o nosso trabalho se enquadra perfeitamente naquilo que o Pedro disse, e parece que foi aqui uma telepatia bem construída, porque na terceira aspiração desta agenda, quando falava de que se espera de uma África democrática, justa, que se respeite os direitos fundamentais das pessoas e, sobretudo, o princípio do Estado de Direito. Nós vimos que o trabalho se enquadra perfeitamente nessa questão. Por quê? Porque a nossa preocupação até agora sempre foi garantir maior justiça nas decisões dos tribunais, maior certeza das decisões judiciais. Isso tendo a visão de que nós queremos que uma África, que a nossa África esteja construída com base em processos justos. Processos sérios, a princípio, mas sobretudo um processo justo. Este processo justo, então, deve ser munido de maiores garantias da sua efetivação. E uma garantia que seria o duplo grau de jurisdição. Daí que nós vemos que o trabalho seria o duplo grau de jurisdição como garantia da tutela efetiva. Por quê? Porque nós vimos que concluímos também nesse trabalho que este duplo grau de jurisdição iria trazer maior garantia à tutela efetiva. Uma tutela efetiva que seria justa e pronta. Então, nessa preocupação da agenda africana de garantir uma África justa que respeite os princípios do Estado de Direito, isso segundo Cachimbombo, todo Estado de Direito democrático deve prever garantias para as partes, então, se debaterem ou se resignarem às decisões dos tribunais. E uma delas seria, então, o recurso ao duplo grau de jurisdição. Então, nós fazemos esse trabalho como um alerta para os nossos constituintes angolanos, para a nossa sociedade civil angolana, para todos aqueles que apoiam a justiça, que nós pretendemos que a África seja mais justa. E mais justa seria garantir maior mecanismos para poder efetivar essa justiça. E achamos que o duplo grau de jurisdição seria, então, uma garantia considerável a aplicar para que os tribunais fossem mais justos nas decisões, mais sérios também naquilo que vão decidir.
E já aquilo que dizia a sua sexta aspiração da União Africana, da Agenda 2063, nós vimos que seria então a contribuição, nós como jovens, não poderíamos estar céticos ou apáticos daquilo que se vive no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Eu queria deixar aqui um alerta. Pode-se dizer que não, é apenas um trabalho científico, é apenas um menino de Luanda, de Angola, como eu iria contribuir para a agenda africana, que é algo mais global. E dizer que essa agenda só é efetivada se cada um no seu lado, no seu estado, no seu município, na sua província, fizer algo diferente para poder, então, agir local e pensar global. Por quê? Porque não podemos esperar que cai algo de África, vamos para, olha, a África mudou, tem uma África mais justa. Quer dizer que a África justa começa com Angola, ou com Luanda, Angola, começa com Cabo Verde, por aí, até que todos os países de África estejam em sintonia e assim a África conseguiria ser um país melhor, um continente melhor. Por quê? Porque sempre foi esta questão que se deparei com, enquanto membro do LAFA, já agora, dizendo que não, vocês apenas são LAFA e são 15 jovens, como vão mudar a África? Eu penso, não, eu não vou mudar a África, vou mudar a Angola, que faz parte de África. E se eu não conseguir mudar a Angola, mudo Luanda. Se não for assim, mudo Ngomoto Maculusso. Que só assim, cada um mudando a sua localidade em particular, e seríamos então várias forças com o mesmo objetivo. E isso, juntando todas essas forças, irá contribuir para que a África fosse um país melhor. Daí que eu, enquanto jovem, estou preocupado sempre com essa agenda africana, estou preocupado com o nosso continente e queremos também contribuir de forma cabal para que cada um fosse consciencializado de como intervir nos processos judiciais e se isso for algo que tem algum valor, que fosse um motivo de revisão das leis angolanas para garantir maior certeza, aplicando assim de forma mais cabal como Brasil e Itália, o duplo grau de jurisdição sem os limites excessivos que atualmente comporta. Então, seria eu, enquanto jovem, a alertar não só os tribunais, não só os nossos legisladores, mas também toda a sociedade civil, que estaremos então atentos a estas questões de justiça e segurança nas decisões dos tribunais. Daí contribuímos para que o LAFA seja então um movimento grande, e isso já tenho fé desde que recebi o convite em primeira instância, e vi que seria algo que poderíamos começar de pequeno, agindo no local, mas pensando sempre naquilo que são os ideais e a visão da Agenda Africana 2063. Ok, muito obrigado. Foste muito profundo na tua explicação. E temos algumas perguntas online. Exato. O Ali Selim, na verdade ele se chama Terêncio, pergunta... Terêncio. Ele pergunta, como uma família pode ter acesso a um advogado renomado? E se o tiver, como o advogado poderá ser pago? Quem o pagará? Exato, boa pergunta, Terêncio. Tendo em conta uma família pobre, quem o pagará? Boa pergunta, Terêncio. Eu gostei da pergunta. Já agora é amigo meu também, não é? Passa a publicidade. É para dizer que nós temos dois mecanismos diferenciados. Um que são a assistência judiciária, outro que é o patrocínio judiciário. O que acontece? Qual é a diferença entre um e o outro? Quando se fala em patrocínio judiciário, seria então alguém custear o próprio advogado. Alguém que tem um litígio no tribunal ou que não tem um litígio, mas que quer uma visão do advogado, vai a um escritório de advogado qualquer, da sua preferência, renomado ou não, para então patrocinar essa assistência técnica jurídica. Então, seria eu, como Gomes dos Santos, ia ter a um escritório de advogados e pedir que alguém do escritório fosse acompanhar-me num caso judicial ou por aí fora. Isso é o patrocínio judiciário. Agora, já a assistência judiciária, isso já dentro da sua pergunta, Terêncio, é dizer que para quem não tem possibilidades econômicas para poder custear um advogado por meios próprios, passo aqui o termo, pode então recorrer à ordem dos advogados, que tem uma tarefa social, que é garantir a assistência jurídica de advogados gratuita. Para que a pessoa conseguisse um advogado do Estado, sem custos adicionais, e também aqui podemos acrescentar, sem custos judiciais, não paga custos no processo, vai lá de forma gratuita, de forma completa, ou parcial ou total, não é?
pode ir até a Ordem dos Advogados com um requerimento dirigido à Ordem, explicando das suas razões econômicas debilitadas que impossibilitam de custear o advogado a partir do patrocínio judiciário. Então, e esta pessoa, se for trabalhador, tem que juntar uma cópia da folha salarial e um atestado de pobreza. Isso pode se conseguir de forma clara em qualquer administração do Estado. Vai conseguir um atestado de pobreza. Esse documento, junto com o requerimento, pode dar entrada à ordem para poder solicitar um advogado gratuito. E a ordem vai, dentro do seu leque de advogados, indicar um advogado para lhe acompanhar então na ação judicial que tiver a ser proposta. Olha, uma pergunta só, e agora comecei a rir. Quanto é que uma pessoa tem de ter na sua conta bancária para receber um atestado de pobreza? Olha, na verdade, o que acontece? A lei prevê que, e vou falar isso de forma sem medo, porque aqui eu considero uma academia, a academia será sempre de forma livre. Digo que, em termos legais, para que a pessoa tenha acesso a esta atestado de pobreza, deve ter um salário abaixo do salário mínimo nacional. Quer dizer que a pessoa deve ganhar menos do que está previsto como salário mínimo nacional, não é? Então, esta pessoa já pode recorrer a uma administração para requerer um atestado de pobreza. Porém, aqui em Angola, qualquer pessoa que tenha 1.500 kwanzas ou 1.000 kwanzas, passo aqui o valor, pode ir a uma administração e requerer um atestado de pobreza. Quer dizer que até um filho de ministro, filho de deputado, por aí, filho de quem quiser, pode ter um atestado se pagar 1.000 kwanzas numa administração. Porque a administração passa atestado sem fazer verificar prévio da condição econômica da pessoa, apenas pagando os 1.000 ou 1.500 kwanzas, aquilo diverge em cada administração, entre 1.000 e 1.500 kwanzas, pode ter um atestado de pobreza. Em termos legais, seria só aqueles que estão abaixo do salário mínimo. Mas agora, nós sabemos que em Angola há muita gente que não tem um trabalho do Estado ou um trabalho oficial. Nós sabemos também que muita gente vive... estão garantidos este atestado, porque eles não têm condição econômica considerável. Quem não tem um trabalho, um desempregado, logo também este tem acesso logo a este atestado. Ok, muito bem. Mas já vi casos de pessoas que ganham 2 milhões de kwanzas, mas têm um atestado de pobreza. Porque a administração concede isso, basta pagando. Ok. Temos uma pergunta ainda sobre o teu trabalho. Eu quis pular um pouco mais para a agenda, mas já temos uma pergunta que a mim parece pertinente. Vem do Herman Campos. Ele pergunta: poderá o duplo grau de jurisdição trabalhar em sentido oposto à tutela à jurisdição, no sentido em que pode reduzir um dos seus elementos principais, que é a celeridade na decisão, ou é um problema, ou é um falso problema, ele diz. Já agora, este colega Herman é um dos nossos amigos lá da UMA, também está lá no sede consigo, Pedro. E foi um gajo que sempre trabalhou conosco. Já agora vou passar a publicidade. Teve também 18 valores na sua defesa no final do curso. É um bom camarada, amigo meu. Ele pergunta porque nós sempre debatemos sobre esse trabalho. Então seria bom responder ao Herman. Na verdade, o que acontece? Este princípio do duplo grau de jurisdição pode ser usado, sim senhora, de forma a retardar um elemento essencial, que é a celeridade processual. Mas o que acontece? Este princípio vai em sentido oposto quando o duplo grau de jurisdição foi aplicado de forma descontrolada. Isso segundo Cachimbomo. Por quê? Porque se eu, Gomes dos Santos, não concordo com a decisão do tribunal, ou mesmo concordando, só quero retardar a aplicação da sentença, vou interpor um recurso ordinário, aí estaria, a agir de forma oposta àquilo que se pretende com a tutela efetiva. Mas também nós trazemos no Ministério do Trabalho uma solução para isso. Por quê? Seria garantir maior aplicação de sanção jurídica para quem interpõe recurso ordinário sem um mínimo de sustentação jurídica. Ou seja, fala um mínimo de fundos, isso em latim fala de fumo boni iuris, que seria
a probabilidade de existência de um direito de recorrer. Isso prevê-se que, para esses gajos, para as pessoas que usam do processo de forma a retardar a decisão judicial, seriam aplicadas sanções como multa. Quer dizer que o duplo grau de jurisdição, em princípio, tal como foi consagrado, não seria uma forma de andar oposta à efetividade, porque serão sempre ligados. Quer o duplo grau, quer a razoabilidade da decisão, estão intimamente ligados à tutela efetiva. Porém, quem usar de forma indiscriminada este princípio poderá então ver a mão do Estado, isso em termos de ação judicial ou do processo judicial, ser aplicado multa por usar de forma indevida o recurso ou a efetivação do duplo grau de jurisdição. Muito bem, muito bem. Temos uma pergunta que toca tanto no teu trabalho e também na questão africana, que vem da nossa colega Cia, ou seja, Ingrácia Rodrigues. Oh, Cia! Ela pergunta... ela diz, desde a antiguidade, por exemplo, na antiga Roma, já se consagrava a garantia de procedimentos judiciais, o que se dizer de uma África que se debate com excessos de prisão preventiva, anos de encarceramento sem direito a julgamentos justos. Como isso se reflete nas instituições governamentais africanas, como é o caso da inoperância do Tribunal Africano dos Direitos Humanos? Poderia, por favor, oferecer-nos um comentário sobre o comentário e a pergunta dela? Minha amiga Cia, esta é uma pergunta, um comentário muito fora do tema em abordagem, mas nós devemos sempre dar uma apreciação sobre a questão. Por quê? Na verdade, quando falava da antiga Roma por aí fora, nós dizemos que, para relacionar a pergunta da Cia com o nosso trabalho, antes de chegar ao foco da questão, é que nem sempre houve a possibilidade de reapreciação de uma decisão. Porque na altura do direito canônico, em que o direito era maculado pelas questões religiosas, via-se a decisão do tribunal como uma decisão divina. Quer dizer que o tribunal apenas seria um mensageiro da palavra de Deus. Seria quando o juiz decide, não estaria a agir como humano, seria apenas a reportar a visão de Deus. Isso na visão de Barney, isso eu vou falar e passo aqui a expressão, eles diziam em latim que entre moi et toi, là il n'y a pas de juge hors Dieu. Ou seja, quando o juiz vai decidir, seria então intangível, por quê? Porque não seria a vontade dele, mas é a vontade daquilo que é o transcendente. Mas, quando houve aquela laicidade do Estado, a separação entre o poder divino e o poder estatal, a decisão do tribunal foi considerada uma decisão própria do homem. E aí, o homem, como ser falível, seria então possível de cometer erros, daí começou a garantir então recursos. Já agora, para uma África que nós temos nós temos processos judiciais muito morosos e excesso de prisão preventiva por aí, sem julgamentos justos. O que acontece? Primeiro seria um simples fato. Nós temos uma meia-culpa entre o Estado e a população. Isso por que eu digo que meia-culpa? Porque a falta de informação jurídica, a falta de cultura jurídica, por parte dos particulares, garante que o Estado faça aquilo que é contrário à lei, a seu belo prazer. Porque já encontrei pessoal, posso dizer, trancados numa esquadra policial, mais de 4 dias, mais de 7 dias. Esquadra policial que nem sequer tem uma cela. É por detrás de uma rolota policial, fica lá 4 a 7 dias. E o pessoal vai lá pedir favor ao policial para poder retirá-lo de lá. Isso é uma falta de cultura jurídica. Por quê? Porque se as pessoas conhecessem dos seus direitos, iriam entender que aquilo não seria um favor do policial. É um direito do policial. Depois de 24 horas, apresentar o possível delinquente, que é o cidadão, a um procurador. Será ouvido pela instrução pelo procurador e este vai instruir o processo. Então, caso isso não aconteça, deve ser reposto automaticamente a liberdade. Quer dizer que a falta de cultura jurídica, desde que o Estado então age assim, a saber do prazer. E você fala o Estado, fala das pessoas da Polícia Nacional e por aí afora. Okay. Em outro lado também, seria mesmo uma espécie de reforma
vou ser um pouco sociólogo, já peço aqui emprestado a profissão do nosso amigo Paulo Leite. Quero ser um pouco de sociólogo, não jurista. Isso seria uma reforma de consciência por parte também dos agentes policiais, por parte da própria Polícia Nacional, por parte do Ministério Público, que não age nas situações que deveria agir, porque em termos legais, e vou te dizer isso de forma sem medo de errar, em termos legais, eu posso dizer que estamos muito avançados quanto àquilo que são as previsões legais dos nossos direitos fundamentais, do direito a um processo justo. O que nos falta mesmo é a efetivação destes processos. Então, esta falta de efetivação não pode se ocupar a um jurista, não pode se ocupar a uma falta de lei, deve se ocupar da falta de consciência jurídica. Isso se pede a qualquer cidadão. Então, é isso que eu digo sempre ao pessoal, que quem deve conhecer leis não é jurista. Todo o pessoal em si, isso se eu fosse até aqui alguém com mais poderes, irei exigir que todo o pessoal tem que entender um pouco de processo penal, direito penal e direito constitucional, para saber um pouco dos seus direitos, como agir em determinadas situações. Porque nós devemos saber que, se nós mudarmos de consciência jurídica, vamos sempre mudar também de paradigma social. Por quê? Porque hoje por hoje, nós já vemos que o polícia vê, não, você é muito rabugento, você está direito, não é? Porque a pessoa mostra os seus direitos, mostra que conhece os seus direitos. Ele sente-se afrontado a isso. Então, como as pessoas agirem dentro da legalidade, aqui não estou a incentivar aqui a rebeldia, nem aqui a rebelião, nem nada. Mas dentro dos seus direitos, dentro da sua razoabilidade da ação, pode então intervir para que haja aquela mudança de paradigma e de consciência. Porque em termos legais, Pedro, eu vou lhe garantir que estamos bem avançados em termos de leis processuais penais, que prevê quando que a pessoa deve ser reposta à liberdade, quais são os prazos de prisão preventiva, quais são as consequências de se a pessoa não for acusada dentro dos prazos, deve ser reposta à liberdade, por aí fora. Em termos legais, penso que nós estamos bem avançados. É uma outra questão que deve se ajustar, mas o que mais me preocupa é mesmo a falta de consciência jurídica. Gomes, até eu estou muito contente, porque agora tu não falas apenas como um jurista ou um advogado, mas estás a falar também como um professor, como um educador. E fico muito feliz por isso, né? O teu lado marista começa a nascer. E como um marista também, o meu foi agora, né, acordado pelo teu. A questão da educação jurídica ou a educação sobre o governo, sobre o funcionamento do governo, sobretudo angolano, é uma questão que ainda nos falta. Por isso mesmo é que muita gente ignora os seus direitos civis, não é? E todos os outros direitos e deveres que existem, que são consagrados na própria Constituição angolana. Em muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo que entra na universidade tende a estudar a American Federal Government, que é governo federal americano. Ao estudar essa disciplina, os alunos, os estudantes aprendem como é que o governo funciona e como é que a vida política, econômica, não é, e social do país é dirigida pelo governo federal, e alguns acabam também por estudar pelo governos estaduais, né? E eu acho que essa é uma disciplina que Angola poderia, né, colocar no seu sistema de educação. As pessoas deviam aprender, devíamos ter alguma coisa como uma disciplina como Constituição angolana, em que as pessoas deviam aprender a Constituição angolana, como é que funciona, quais são os nossos direitos e deveres, como está formado o governo angolano. Porque muita gente ignora, muita gente não sabe a diferença entre o poder executivo, o poder legislativo, nem o judicial. Então, eu acho que os nossos professores deviam aproveitar-se desse toque e saber que há uma ignorância muito grande por parte da população no que tange aos direitos e deveres, não é? E se nós pudermos educar a população sobre os valores políticos e não só, nós teremos uma governação melhor. E é mesmo nesse ponto da educação, calma só, é mesmo nesse ponto da educação e também a efetivação ou a efetividade da justiça e também
prontos, o papel que os tribunais e outras agências do governo têm de trazer a justiça aos cidadãos, que, por exemplo, notamos a questão da língua, não é? Nós não podemos ser justos com alguém quando estamos a falar uma língua que essa pessoa não percebe. E este ponto ainda é um ponto que ainda preocupa muitos educadores. Temos alguém na audiência, temos alguém a seguir-nos online, o Carlos Comandante, que é um professor de língua portuguesa, e ele faz uma pergunta relacionada mesmo à questão da língua e à precisão. Ele diz assim: sobre a questão da inspiração da agenda que aborda a questão da garantia de direitos a todos os seres humanos, que apreciação fazer do facto de, em Angola, haver zonas em que não se fala português, mas esta é a língua oficial de ensino, bem como nos casos de doentes que não falam português, mas só têm a possibilidade de serem atendidos e acompanhados por médicos que somente falam português? Não se fere direitos humanos nesta situação? Estamos a ser justos com essas pessoas que falam línguas nacionais, não falam português, mas são obrigados a se comunicarem com doutores que só falam português? Em que ponto estamos? Qual é a tua apreciação? Exato. Pedro, eu penso que essa pergunta é muito profunda e vai exigir também, de fora da análise jurídica, uma análise mais humanista também sobre a questão. Na verdade, eu ia começar por dizer que o problema, né, não está em não falar português, não é? Por que eu penso que isso não é um grande problema? Porque, na verdade, nós temos, claramente que temos o português como língua oficial de Angola, porém, há zonas muito mais profundas do país, e não vou aqui citar zonas, mas que não temos aquela instrução, não vou falar educação, vou falar instrução para restringir a academia, para poder então ter o ABC do português. O que acontece? O Estado deveria ter uma maior sensibilidade em chegar a estas zonas, se não for por via de português, por via de uma língua que se comunique. Por quê? Porque o que se pretende que as pessoas tenham é a possibilidade de compreensão. Se o doente está numa zona em que não se fala português, então que a educação ou que a saúde chegue naqueles termos, daquele mesmo molde. Por que isso que está a dizer? Porque imagine que lá no Dirico, lá por aí fora, lá nas províncias mais a leste do país, ou mais a norte, ou quer que seja, que não fala português, e vamos pensar que não, olha, quem não fala português, então não há aqui garantia de direitos. Não. O que acontece nesses casos? O Estado, enquanto se faz este trabalho de conseguir adequar a língua oficial de Angola, que é o português, a toda a zona do território nacional, deveria, enquanto se espera este lado, chegar até aquela zona com a linguagem que se pretende, que é frequente. Por quê? Porque não podemos vetar ninguém de saúde, de outras áreas, de seus direitos fundamentais, porque não fala o português. Isso seria algo que até nem está na visão do nosso Estado angolano. Por quê? Porque nós dissemos que Angola é o único povo, independentemente da língua ou das línguas que têm, línguas nacionais. Então, todos os direitos garantidos na Constituição de Angola são para todos os angolanos. Quer fala Choco, Ningala, Nhanguela, não importa a língua, desde que seja angolano, está garantido pela Carta Magna do nosso Estado, que é a nossa Constituição. Então, é arranjar mecanismo de que, mesmo não sendo com o português, que se chegue lá à saúde, alimentação, saneamento básico, dentro do padrão de vida que aquela sociedade vive. Por quê? Porque também fica difícil, ainda que a pessoa que está doente entenda do português, pode não ser do mesmo modo de influência que tem o médico. O médico pode lhe dar uma receita em português, que ele não tem o maior craquejo porque não domina toda a língua portuguesa. Então, deve chegar a sua receita médica na língua com maior facilidade. Se eu falo fluentemente do Choco e falo com dificuldades do português, isso acontece em várias áreas. Então, que a receita médica que for administrada deve ser também na língua que eu tenho maior domínio, para evitar que a pessoa que entende mal português
também ainda na mão a receita e faça uma medicação errada. Então eu penso que não está só apenas no português, também seria chegar até aquela zona com a língua com maior facilidade que ela tem. Isso para poder também fazer parte daquela introdução do Pedro que dizia sobre a falta de cultura jurídica. Nós tivemos no ano passado um projeto que é Direito das Comunidades, que era um projeto de estudante de Direito da Faculdade de Direito da UMA, da Metodista, que era passar aí às ruas, consciencializar os cidadãos dos direitos básicos que cada um tem, para que cada um fosse com aquela conversa amena entre estudantes de direito e população em geral, que fosse mais curioso em pesquisar dos seus direitos e deveres fundamentais que tem, para então poder reclamar sempre dentro dos moldes da lei. Este é um projeto que vai continuar nos próximos anos, que vamos levar o direito. Isso seria mais uma educação cívica e patriótica e um pouco de cultura jurídica, para quem não tem então a possibilidade de ter isso onde nós tivemos, que é na academia. Isso seria uma forma clara de levar o direito e esta conscientização jurídica a quem não está dentro da academia. E se tivermos ajuda de diversas ordens, podemos não atuar apenas em Luanda, mas também naquelas ordens que eu acho que carecem de maior intervenção em termos de consciência, em termos de educação cívica, em termos de educação até jurídica. Então, porque eu, enquanto escuteiro, posso já também a publicidade, eu ando de zona em zona e vejo quais são as dificuldades básicas de cada população angolana. Então, seria uma forma de levar aquela população que carece destes meios jurídicos que nós temos e, então, para poder levar a maior consciência jurídica para, então, ter uma vida mais condigna. Porque eu vejo que há pessoas que só vivem em situações precárias porque não conhecem daquilo que deveriam garantir como seus direitos fundamentais. Então, é um trabalho enorme. Eu penso que não falar português não seria a forma de limitar os seus direitos fundamentais. Não é? O Estado prevê as línguas nacionais na Constituição de Angola. Então, deve ser atribuído os direitos tendo em conta a realidade econômica e cultural de cada povo. Se o Pedro só fala choco e quero dar água potável ao Pedro, tem de falar choco com o Pedro. Isso é simples. Se o Pedro fala Nganguela e não fala português, tenho que lhe dar educação e ensino, vou ter que lhe dar em Nganguela. Okay. Porque não pode dizer que não. Se o Pedro não fala português, depois não pode ter acesso à educação, não pode ter acesso à saúde. Claro que não, isso seria uma aberração. Então, é levar aos direitos fundamentais, tendo em conta a realidade social e cultural de cada povo dentro do nosso território nacional. Ok, Gomes. Na verdade, nós esgotamos o que queríamos para essa conversa e estou muito contente, né, pela retórica, pelo nível de conhecimento e por partilhares tudo isso conosco. Na verdade, não é? Este projeto Lafando com a Juventude, que é uma criação do Leading Africa Forum Angola, não é? Tem mesmo como base dar voz a pessoas como tu para partilharem conhecimento e nos iluminarem, não é? E o projeto Leading Africa Forum Angola é um projeto de jovens para jovens, é um projeto que, na verdade, visa a trabalhar para as comunidades e conscientizar as pessoas sobre questões de setores diferentes, não é? E hoje tu acabaste de nos emprestar um pouco daquilo que tem ao longo dos anos sido o teu foco acadêmico. E tenho que dizer que estou muito educado, assim como as pessoas que estão a acompanhar-nos em direto. A Agenda 2063, que é a base do nosso projeto, não é? Leading Africa Forum, coloca mesmo a juventude, coloca as mulheres, coloca o povo africano no centro do desenvolvimento do continente africano. E vendo jovens como tu, com ideias prósperas, deixa-me muito contente mesmo. Eu acho que a conversa que estamos a ter está a brilhantar, está a iluminar muitas mentes. E esperamos que isso continue, não é? Nós estamos na reta final da nossa conversa e eu gostaria que deixasses algum conselho. Quando o Leading African Forum Angola escreveu sobre a tua distinção,
na Universidade Metodista de Angola, ao tirares 19 valores na tua monografia, muita gente ficou admirada. Quem é este jovem? Em 2 dias, nós tínhamos mais que 50 partilhas. Aquilo tinha alcançado mais que 20 mil pessoas. Muita gente viu a publicação que fizemos sobre ti, não é? E muitas das pessoas perguntavam como é que ele fez isso. Que trabalho ele né, empregou para conseguir essa nota. Eu queria que em 2 minutos deixasses um conselho à juventude que está a assistir-nos para, primeiro, engajar-se mais no desenvolvimento comunitário e também elaborar uma monografia como a tua e ter 19 valores ou mais. Bem, obrigado, Pedro, por esse momento. Eu penso que até eu fiquei surpreso com aquela publicação do LAFA e alcançou até níveis muito exagerados que eu penso que hoje até sofro por isso nas ruas, porque aquele jovem, isso é claro que acontece, mas eu penso que qualquer pessoa poderia estar no meu lugar, qualquer pessoa poderia estar, e penso que até já temos um também com a mesma média na defesa, que é o outro escrivão, meu outro compadre também. Eu penso que isso parte de não só preparar uma boa monografia, porque eu sempre, em termos de academia, desde o Inemarista, que eu me formei lá com o nosso amigo Pedro também, eu sempre fui focado em questões sociais, em questões que têm a ver com engajamento comunitário. Eu penso que essa raiz herdei do movimento escutista, que sou escuteiro já há muitos anos, e eu levo para isso em toda a minha vida, qual for o ramo em que eu for aplicar. Então, mesmo na academia, lá na Metodista, sempre envolvi em trabalhos comunitários, como consciencialização de pessoas sobre direitos fundamentais, cultura jurídica das pessoas, até para treino sobre articulação, treino sobre liderança. Eu penso que isso fez parte também do contributo que nós tivemos com a monografia. Porém, eu penso que uma dica que poderia deixar para quem quer também chegar a uma excelência na monografia e na sua defesa é pontos muito básicos. Primeiro, seria escolher um tema dentro de uma área que já tem algum domínio, que tem um gosto especial. Eu penso que eu na academia gostei de vários ramos, mas o direito processual civil é algo que eu me identifiquei desde o momento que eu tive essa cadeira. Então é algo que eu sempre dedico um esforço a mais aquilo que são os estudos que eu vou a desenvolver. Então, quer dizer que dentro de uma área de conforto, e chama-se de área de conforto, você pode desenvolver um tema e que te sinta maior segurança. Então, eu escolhi uma área que eu tinha algum domínio, que já trabalhava como monitor na altura, então, e tinha uma maior segurança para falar de um tema daquela área. E depois, uma outra dica seria a antecipação na feitura do trabalho. Só para ter noção que os trabalhos são entregues no 5º ano, eu tinha o meu trabalho feito, pronto, no meu 4º ano. No 4º ano já tinha o trabalho completo. Quer dizer que do 4º ano para o 5º, o trabalho só sofreu melhorias, adaptações, melhorias, retificações de erros, melhorias. Por quê? Porque já estava pronto com muita antecedência. Porque então, se nós anteciparmos na feitura do trabalho, vamos ter maior contato com o trabalho, maior segurança com o trabalho, maior familiaridade com o tema que escolhemos e maior domínio do tema. E quando você vai aperfeiçoando, você vai ganhando maior craquejo com o tema e falar de forma mais clara com quem quer que seja. Isso seria uma outra dica para a pessoa que quer trabalhar com monografia. E depois, já numa parte mais prática da defesa, você também ensaiar mesmo muito. Por quê? Quando você conhece o tema e hoje encontra o Pedro, dou-lhe o tema, o Pedro que não sabe de direito, faça perguntas, eu respondo, depois, não, o Pedro percebeu isso, quer dizer que eu consegui algo melhor. Se eu conseguir fazer perceber o Pedro, que não é jurista, por exemplo, quer dizer que no jurado posso fazer conhecer melhor. Então, eu criei um leque, nós temos um grande grupo no Metodista, eu vou já passar aqui a palavra, publicidade, que nós sempre debatemos de tudo. Hoje vamos debater só com Gomes, por exemplo. Gomes fala do teu tema. Eu falava com o pessoal do grupo, faziam perguntas, bombardeio de perguntas, você vai ganhando maior domínio do tema. E depois disso, é mesmo interagir com professores, interagir com pessoa que já está na área, interagir com outro, porque partilhar conhecimento e partilhar vida são palavras de
do nosso professor Gabriel Magalhães, já agora bom, grande professor. Então, é partilhar conhecimento, porque você ao partilhar ganha algo diferente. Se eu partilho o meu conhecimento com o Pedro dá partilha dele comigo, quer dizer que nós temos dois conhecimentos, o meu e o do Pedro. Então, nós temos algo acrescentado no trabalho. Seria mesmo essa dica que nós temos para fazer um trabalho de monografia excelente, não é? Porque há pessoas que pensam que não, monografia vai fazer algo diferente, algo de outro mundo, algo que não existe. Isso seria uma ilusão. Vamos fazer algo que nós já conhecemos, que é algo que já temos um domínio, e depois, que dentro daquela área de saber, tem uma problemática que nós queremos dar solução jurídica. Porque um trabalho de monografia não é um trabalho expositivo. É um trabalho onde você tem um tema, encontra problemas, faz propostas de solução, vai a campo pesquisar ou vai ao tipo de pesquisa que vai adaptar e depois chegar a uma conclusão que responda ao problema encontrado. Então, encontrem um problema jurídico ou na área de saber que vocês estão a frequentar e tentem encontrar soluções para este problema. E isso seria algo ideal para poder fazer um trabalho de monografia excelente. São dicas básicas e o resto é só mesmo estudar, porque nós devemos estudar o suficiente para não estarmos aqui, chegar numa audiência e faltar conhecimento. Convém ter mais conhecimento do que o tempo que nós temos para poder abordar, para poder tentar fazer o jogo de adaptação de conhecimentos e fazer um jogo de cintura maior e mais forte. Muito bem, Gomes, muito bem mesmo. Estou muito grato pela tua participação e estou também muito agradecido pelos irmãos e irmãs que estão a acompanhar-nos online. Foram mais ou menos 1h43 juntos. Há algumas perguntas que... Há algumas perguntas que foram feitas e não foram respondidas, umas porque o Gomes já tinha tocado ou estava a tocar um pouco, e outras porque viram a agorinha e estamos mesmo já acima da hora. Muito obrigado mesmo por nos seguirem, e a rubrica Lafando com a Juventude vai continuar. Hoje tivemos a nossa estreia e tivemos o Gomes como nosso convidado. Nas próximas ocasiões vamos ter novos convidados, jovens da excelência, e eles vão também partilhar conosco aquilo que tem sido a sua área de foco acadêmica ou em outras partes em que eles ou elas se engajam. Muito obrigado mesmo. O LAF agradece e, por favor, sigam a nossa página no Facebook, que é Leading Africa Forum Angola. Nós temos lançado muitas matérias sobre as nossas atividades e vamos vos alertando sobre o que tivermos a programar. Então, sigam-nos nas redes sociais. Sim. Queria pedir só uns segundinhos para poder fazer aí uma dedicatória, porque seria ingrato se não fizesse. Ok. Vamos desculpar o tempo que nós tivemos, não é? Mas queria, em primeira instância, agradecer ao LAFA por fazer parte desse projeto, que eu não penso em desistir agora. Não é? Já agora faço um convite a quem for amigo do Facebook, amigos de toda a área, que curtam a página Leading African Forum Angola, que sigam os nossos projetos, porque nós temos grandes contribuições para a sociedade angolana. Queria também agradecer a geração de ouro da Metodista, ao Herman Campos, ao Elton Escrivão, ao Jurema Moreira, Jodaí Rodrigo, ao Jorge Rodrigues, a Edna Samuel, todos aqueles que trabalham conosco na Metodista. E, claro, também ao Osvaldo Manuel, que cedeu este espaço para fazer o direto, né, porque estávamos com dificuldades de internet por aí fora. Também a Raquel Mira, que cedeu a sua casa, mas não foi possível chegar até lá. Todos aqueles que contribuíram para nós, e vamos estar sempre juntos. E quem sentiu que encontrou uma questão que não foi respondida, nós estamos abertos no Facebook. Pode encontrar a partir da página, em particular, Gomes dos Santos Ranchodas. E vamos conversar, e somos abertos à sociedade angolana, à juventude angolana que quer contribuir para a melhor de Angola e de África. Então, deixo um abraço a todos. E ao meu chefe Pedro Papo Seco também, que está conosco. Não podia deixar. A Nádia Feijó, que não está conosco, mas infelizmente o Freeman ela pode acompanhar também a nós. E eu estou grato por esse momento, por esta oportunidade que não temos em outras áreas. Então, esse projeto Leading African Forum Angola é para jovem. Então, quem for jovem, obrigatoriamente deve estar parte desse projeto. Então, esse é um convite, em espécie de intimação que eu faço à juventude angolana.
Ok, e pecaste porque não mencionaste o Claver e o Maria. O Claver Cláudio, está aqui a Cláudio, dar Cláudio. colhada. Cláudio Júnior. Epá, muito obrigado pelo cenário, por adaptar aqui o tripé para o direto. Então, são esses agradecimentos que eu deixo a todos aqueles que nos seguiram também. Então, deixo um abraço para o Pedro Manuel e vamos esperar o próximo Lafando com a Juventude Angolana. Obrigado. Obrigado, Gomes, já? Muito obrigado a todos e até já. Ok?